Boa noite, gente. Espero que esteja tudo bem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre sistema de produção da disciplina Introdução à Pesca e Aquicultura. Resolvi retomar esse tema em virtude de não ter ministrado ele de forma presencial, mas ter a oportunidade agora de ministrar de forma remota com a utilização de vídeos produzidos. Então, basicamente, vocês já têm o material que foi enviado para vocês lá no Siga, mas eu vou enviar novamente esse material, lembrando que ele é o capítulo de um livro que fala especificamente sobre o sistema de produção e resolvi abordar ele aqui porque ele traz uma classificação bem objetiva e conceitual a respeito do sistema de produção. Então, dentro do conceito de sistema, nós temos ele como um conjunto de elementos que se interrelacionam a fim de produzir um determinado produto final. No nosso caso, um peixe que vai ser comercializado com o consumidor final. Peixe, camarão ou qualquer outro organismo aquático que vai sofrer através desses elementos que se interrelacionam uma transformação. Então, dentro da aquicultura, a gente tem como os principais elementos que se interrelacionam as estruturas de cultivo, a água e o meio ambiente. E os elementos de entrada nós vamos ter o alevino, a água e a ração, sendo que esses elementos de entrada vão sofrer uma transformação através desses elementos que se interrelacionam e vão se transformar num produto final, que no nosso caso é o peixe com tamanho comercial, a água que se transformou porque ela foi usada dentro desse sistema e foi transformada, e os resíduos que são gerados a partir dos alevinos se alimentando da ração e depositando esses excrementos na água. Então, gente, quando a gente fala em sistema de produção, dentro da agricultura nós temos várias estruturas que, dependendo do grau de tecnologia, podemos intensificar ou diminuir a produção. Então, dentro de todas essas estruturas, como tanque-rede, viveiro, escavado, reiço, a utilização da água, a intensificação da produção e a utilização de espécies de cultivo dentro do ambiente vão ser características para a gente classificar o nosso sistema de produção. Então, dentro dessa classificação, os três pontos principais que a gente vai utilizar para elas, com base em todas essas características que eu falei, é o nível de tecnificação, a quantidade de água no sistema e a densidade de estocagem. Então, a gente vai falar aqui três tipos de classificação. O primeiro é quanto à utilização da água, o segundo quanto à intensificação da produção e o terceiro é do uso de uma ou mais espécies dentro de uma determinada estrutura de cultivo. Então, na primeira classificação quanto ao uso da água, a gente tem o sistema estático ou sistema de água parada, a gente tem o sistema com renovação de água e a gente tem um sistema com recirculação de água. Então, a gente vai ver de uma forma um pouquinho mais detalhada cada um desses sistemas. Então, dentro do sistema estático, ou sistema de água parada, como o próprio nome diz, não há renovação de água. O que há, na verdade, é apenas uma reposição em virtude das perdas por infiltração e evaporação. Geralmente, nesse sistema de produção, a densidade de estocagem é baixa justamente por não haver essa renovação de água. É claro que a gente vai entrar em uma observação relacionada ao sistema de biofoco, mas daqui a pouco eu vou comentar, que também é um sistema estático. Suprimento de água limitado, em alguns casos, a reposição por perdas na infiltração e na evaporação se dá pela água da chuva. Já no sistema com renovação de água, algumas das estruturas que são utilizadas nesse sistema são tanques e viveiros, barragens, canais de alto fluxo de água, reiços e tanque-redes. Nessas estruturas, o sistema é caracterizado por renovação de água porque justamente, além das perdas por infiltração e
por evaporação, há uma constante renovação de água, em maior ou menor grau. Então, para que haja a implantação desse tipo de sistema, há necessidade de uma boa disponibilidade de água. Geralmente, nesse sistema só é viável quando é feito por gravidade, independente se é contínuo ou intermitente. A gente observa que a produção já é um pouco maior, de 10 a 30 toneladas por hectare, isso porque há uma maior taxa de renovação de água. Por consequência, há uma maior taxa de produção de resíduos também dentro desse sistema de produção. Outra estrutura que também é bastante utilizada e que a gente pode classificar como um sistema de renovação de água são os tanques-rede, justamente pelas telas permitirem essa grande renovação de água. Então a gente pode classificar aí essa estrutura dessa forma. Então percebemos que a densidade também aumenta em torno de até 120 kg de peixe por metro cúbico. E a qualidade de água, nesse caso aí, ela é melhorada por justamente ter uma alta renovação de água. A gente também tem uma outra estrutura que é bastante utilizada dentro desse sistema, que são os tanques de alto fluxo ou racers, que permite aí também uma alta renovação de água, aumentando a densidade aí para 150 kg por metro cúbico. Então, essas estruturas que vocês estão vendo aqui são os racers. Percebam aqui que nesses locais está concentrado um alto fluxo de água. Uma estrutura que a gente pode classificar quanto à renovação de água, os canais de Igarapé, que permite também aumentar a densidade de estocagem, permite intensificar a produção, justamente pelo alto fluxo de água que passa por esses igarapés, como a gente pode observar nas imagens. Outro tipo de sistema também é o sistema de recirculação de água. Esse sistema se caracteriza justamente pela mesma água sendo utilizada durante todo o cultivo. Então essa água ela sai do tanque de produção, passa por um conjunto de filtro mecânico e filtro biológico, e a sua qualidade melhora para justamente ser reutilizada novamente. Então sempre através desse sistema de filtração há uma melhoria na qualidade de água e permite constantemente aí essa renovação. Nesse sentido, a gente consegue também, dentro desse sistema de produção, aumentar a densidade de estocagem, não tanto quanto o sistema de renovação de água, mas bem mais do que o sistema estático, em torno aí, pelo menos nesses tanques, de 20 a 70 kg por metro cúbico. Há necessidade também de uso de estufas, até para haver um controle maior da temperatura da água, em virtude que ela fica recirculando constantemente. As vantagens é que há uma menor utilização de água. A água que é reposta, ela é reposta apenas quando há perdas por evaporação. Os efluentes são constantemente transformados e, consequentemente, a melhoria na qualidade de água, e se utiliza aí uma menor área de cultivo. A grande desvantagem é que para a implantação de todo esse sistema, estufa, tanque de cultivo, sistema de filtragem, há uma necessidade de um alto custo de implantação. E é altamente também dependente da ração, justamente por serem estruturas em que há um maior adensamento e há aí uma dependência maior de alimentos com uma alta qualidade, justamente para haver esse melhor desempenho dentro dessa estrutura.